Está no ar o programa Bíblia Aberta, o programa que o convida a estudar minuciosamente a Palavra de Deus. Queremos que a Palavra de Deus seja luz nesta era do desconhecimento bíblico. É muito prazer estar consigo e saber que está desse lado para aprender mais sobre a Palavra de Deus e de retirar lições para a sua própria vida. Estamos a estudar um tema muito desafiante esta temporada. O tema das profecias bíblicas. Um tema que revela claramente a compreensão e, sobretudo, o caráter do nosso Deus. Sabe que pode acompanhar o nosso programa através de 3 plataformas possíveis. Pode fazê-lo através da plataforma da internet, no canal de YouTube do Novo Tempo Portugal. Pode fazê-lo também através da televisão, através do canal 186 da MEL, ou ainda através da Rádio Clube de Sintra, em RCS 91.2 FM na Grande Lisboa. Seja qual for o método de escolha, o importante é estarmos juntos. Nós estamos a estudar hoje, neste episódio, sobre as imagens do casamento. E vamos ver que realmente as imagens do casamento nos mostram o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. Esta a Bíblia Sagrada, está repleta de histórias de amor e a imagem do casamento é uma dessas histórias. E nós vamos ver ao longo desta temporada histórias impressionantes sobre o amor de Deus nas profecias bíblicas. Mas para nos ajudar no tema de hoje, nós temos connosco 3 amigos muito especiais. 2 que são já residentes, a pastora Ana e o pastor Pedro Esteves. Bem-vindo aos 2. Obrigada. E temos connosco também João Daniel Faustino, que é educador de profissão, de trabalho, de formação, mas também é um instrutor bíblico, alguém que partilha estas mensagens bíblicas connosco. Obrigado, João, por estares connosco. Obrigado, meu. Muito bem, estamos a falar sobre imagens do casamento e eu gostava de começar pela Ana, aqui na pergunta, Ana. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o capítulo 16 do profeta Ezequiel 16, que nos fala uma imagem, mostra-nos uma imagem espantosa do cuidado que Deus tem pelo seu povo. Ele descreve a nação de Israel como uma bebé que é abandonada, depois é deixada num campo para morrer, leva-a para casa, limpa, cuida dela, e quando está crescida, casa com ela. O que é que esta imagem do capítulo 16 nos mostra sobre o cuidado de Deus? Este capítulo 16 do profeta Ezequiel é simplesmente fantástico. Porque nós, ao olharmos para todo o capítulo, nós vamos ver a história do povo de Israel. Vamos perceber que foi Deus quem o chamou. Vamos perceber que Deus cuidou do povo de Israel. Vamos perceber que o povo se engrandece e revolta-se contra Deus. Mas tudo à luz de metáforas, à luz de parábolas até, que nos transmite o profeta Ezequiel até nós hoje. E é espetacular nós vermos certos textos, e eu convidava a que nós pudéssemos olhar para o texto e perceber aquilo que Deus nos transmite, que transmitiu ao povo e que nos transmite a nós hoje também. Por exemplo, no versículo 4 vai falar desse cuidado que Deus teve, 4 e 5, que Deus teve com Israel quando mais ninguém teve. E este ponto é bastante interessante para nós hoje, porque nós podemos tirar um sumo bastante forte no relacionamento que Deus quer ter connosco, porque mostra-nos um cuidado incondicional de Deus para com o ser humano. Quando nós estamos sujos, quando nós estamos desamparados, quando nós nos sentimos sozinhos, é no momento que Deus está lá, Deus limpa-nos, Deus cuida, Deus protege, e isto é algo que nos mostra que, mesmo num estado de vulnerabilidade do ser humano e abandono, Deus está lá para nos aconchegar. E foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Deus esteve lá para o aconchegar. Mas não só, porque no versículo 7 diz que fiz-te crescer como uma planta no campo, cresceste, desenvolveste, esbelta e elegante, pérola rara entre pérolas. Quando te tornaste rapariga, e depois vai fazer alusões ao crescimento do ser humano, tanto mulher como homem, neste caso mulher, vai falar que era uma beleza, que era algo bom de se ver, de conviver, de estar. E isso mostra-nos também que Deus consegue pegar naquilo que está frágil, Deus consegue pegar naquilo que não está bem e transformar e dar beleza. E este é um ponto muito importante para esta pergunta e para esta resposta da minha parte, que é o facto de Deus consegue transformar e restaurar aquilo que às vezes nós achamos impossível.
E o povo de Israel, nós sabemos, Deuteronômio no capítulo 7, por exemplo, Deus diz que não escolheu aquele povo porque eram os mais incríveis à face da terra, porque tinham os melhores militares, porque eram invencíveis. Não, Deus diz que escolheu aquele povo porque os amava. E aqui nós vemos esse amor que é transformado nesta relação que Deus quer ter connosco, quis ter com o povo de Israel, e que Deus deu beleza. E isto leva-nos a pensar que quando nós estamos com Deus, Deus dá-nos beleza. Não só beleza física, mas acima de tudo uma beleza interior, uma beleza até no nosso crescimento espiritual, porque nós vamos conseguir discernir as coisas de uma forma que antes não conseguiríamos. Deus consegue transformar algo rejeitado, como dizia a pergunta, em algo belo, com o propósito de mantermos a nossa confiança nele, com o propósito de mostrar que Deus, mesmo as vidas que estão quebradas e quebrantadas, Ele quer restaurar. Isto a nós hoje devia nos dar uma esperança e um conforto à nossa vida. Só que nós também devemos continuar a olhar para a história de Israel e conseguimos ver que Deus, apesar de ter crescido o povo, ter-se afastado, Deus ainda assim quis fazer pacto, quis fazer uma aliança, quis estar com eles. Mas o povo responde no versículo 15: confiaste na tua formosura e começaste a corromper-te. E este é um ponto também importante para a relação que Deus tem connosco, porque às vezes nós afastamos-nos do caminho de Deus quando começamos a olhar para nós e para a beleza que Deus nos vai dando, que não é nossa, é Deus que a dá, mas nós começamos a achar que é nossa e começamos a olhar mais para nós do que olhar para cima, e isso produz em nós corrupção e desvio do caminho de Deus. Mas quando nós olhamos para o pacto que Deus quis fazer com Israel, e quando nós continuamos a olhar para todo o capítulo do 16 de Ezequiel, nós vemos que mesmo nos momentos em que Israel se afastava, Deus permanecia lá à espera. Há aqui um versículo que eu gosto bastante deste texto, que é o versículo 8, porque nos fala também da forma como Deus nos cobre, não é? Cobre a nossa nudez, a nossa, até o interior, quando está vazio, não é? Deus preenche esse interior. E aqui no versículo 8 diz: e passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e te cobri a tua nudez. Não é? E este cobrir a nudez, no fundo, é as vestimentas que Deus quer pôr em nós, estas vestimentas da justiça de Cristo. Não é? E Deus fez tudo o que era possível com nesta ilusão, ou seja, nesta imagem, não é? Mas como tu disseste, eles começaram a corromper-se porque olharam para si, para dentro, não é? E isto não é novidade, porque se nós fôssemos ao capítulo 32 de Deuteronômio, nós vamos ver a mesma história contada de outra perspectiva. Aqui nós vemos Ezequiel a falar de uma moça, de uma jovem que cresce e está a fazer alusão ao povo de Israel. Moisés vai fazer essa história falando de que foi engordando e foi se afastando e foi olhando, foi se enchendo de comida, mas é exatamente a mesma coisa, e quase que podíamos dizer que a história até bate certo versículo com versículo, porque Deus estava a dizer: esta é a história, mas vocês não podem seguir outros caminhos. Daí nós vemos ao livro de Deuteronômio, por exemplo, várias vezes Deus a dizer: tens duas opções de caminho. Escolhe hoje a quem tu queres servir. E quando nós olhamos para a questão da fidelidade, de Deus transformar algo que é rejeitado e abandonado em algo belo, nós vemos que se Deus esteve com o povo, mesmo quando o povo o rejeita, quanto mais hoje nós, que temos a possibilidade de ter tudo escrito, aprender com os erros dos outros, quanto mais nós hoje podemos viver e ver a transformação, a fidelidade e o pacto que Deus quer fazer connosco. É incrível ver como o ser humano não é? Depois de tudo aquilo que Deus fez, ainda assim o ser humano virou costas ao Criador, não é? Portanto, Deus fez tudo o que era possível para nos resgatar, mas hoje também é assim, não é? Hoje também vemos Deus a fazer tudo o que pode para salvar uma nação, o povo,
e muitas vezes vemos pessoas a rejeitarem esse amor de Deus. João, estamos a falar da imagem de um casamento, e eu vou ler agora aqui o Efésios capítulo 5, verso 30 a 32, para depois fazer-te uma pergunta. Diz: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Como é que esta imagem do casamento reflete a relação entre Cristo e a humanidade? E o que é que isso nos ensina sobre quem é Deus e como é Deus? Sim, estes versículos são bastante interessantes para nos mostrarem exatamente o que é esta relação do casamento, não é? O casamento humano entre um homem e uma mulher é uma união humana e, por isso, de pessoas imperfeitas. Deus criou o casamento para ser vitalício e deu-nos a nós, seres humanos, algumas ferramentas para que isso fosse possível. Aqui no versículo 33 diz que cada um em particular ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Este versículo é claro naquilo que Deus nos dá enquanto ferramentas para conseguirmos chegar ao equilíbrio. Equilíbrio difícil, porque na realidade duas pessoas diferentes, de culturas diferentes, de temperamentos diferentes, não é fácil que os dois se juntem e que os dois contribuam harmoniosamente. Se fosse um só. Como se fosse um só. Ou seja, no fundo, esta relação transforma-se de dois num. E isto não é fácil, porque todos, um e outro, têm que abdicar para poder chegar aqui ao equilíbrio necessário que é importante. Aqui uma palavra-chave que é adaptação. Tem que se adaptar um ao outro, não é? E Deus sabia perfeitamente que o casamento era muito importante e que ele seria alvo de muito atrito e de muitas investidas por parte do inimigo, não é? O casamento hoje, quem é casado sabe, não é? Eu já sou casado há 35 anos, graças a Deus, e gosto muito de ser casado. Foi uma das coisas muito importantes que Deus me deu e que eu prezo muito. A tua mulher vai apreciar isso. É verdade, eu espero que sim. Ela tem apreciado durante estes 35 anos. E na realidade, este equilíbrio tem que ser constante. Não é fácil, todos nós sabemos, todos os que somos casados sabemos. Não é fácil abdicar, não é fácil compreender, não é fácil chegar a consensos, não é? Depois vêm também os filhos, há os atritos do trabalho, o cansaço. Não é fácil manter uma relação de unidade em que ambos gostem de lá estar, não é? E por isso o inimigo tem aqui um campo de trabalho. Sem dúvida. Uma brecha. Um campo de trabalho que está sempre ali a tentar que a coisa corra mal. E muitas vezes corre mal. Mas muitas mais vezes corre bem, porque esta é a realidade. É-nos dado aqui alguns princípios sobre o casamento que eu gostava aqui de nós vermos, porque na realidade é isto que demonstra como Cristo, esta relação não só destas duas pessoas, mas esta relação também entre nós e Cristo. Diz assim: perdoa o seu cônjuge mesmo que não mereça. Como Cristo nos perdoou, mesmo não merecemos. É difícil, não é? Porque vivemos numa sociedade em que o mérito é cada vez mais colocado acima de tudo. E Cristo vem-nos dizer o contrário. Nós não merecemos e Ele ama-nos na mesma. Aceite o seu cônjuge com todos os seus defeitos. Este é um dos pontos mais difíceis dos relacionamentos. É nós conseguirmos aceitar os defeitos. Normalmente tendemos a querer que esses defeitos sejam modificados e que a pessoa mude. Eu devo-vos dizer que eu e a minha esposa, nós temos defeitos que nunca mudamos. Eles continuam, não há hipótese. E muitas vezes nós falamos sobre isto
E continuamos com esses defeitos. Mas Cristo também nos aceita com todos os nossos defeitos. E quem somos nós para não aceitar os defeitos dos outros se Cristo nos aceita com os nossos defeitos? E em último, coloca o seu cônjuge antes de si próprio, como Cristo nos coloca antes de si próprio. E isto é fantástico, porque nós vemos aqui como, na realidade, ao compreendermos aquilo que Cristo faz por nós, nós também podemos compreender aquilo que nós devemos fazer pelos outros, pela nossa mulher ou pelo nosso marido. Porque se nós compreendermos aquilo que Cristo quer de nós, a forma como nos aceita, a forma como nos ama, então nós vamos compreender também como é que podemos amar o outro. Como é que nos podemos relacionar. Vamos deixar de tentar mudar o outro, mas aceitar o outro. E querer que o outro também faça o mesmo connosco. Que não nos queira mudar, mas que nos aceite como nós estamos. E que na realidade este encontro entre nós e Cristo nos possa ir transformando de maneira que a coisa funcione bem. E o casamento é isto. No fundo é um reflexo daquilo que é também a nossa relação com Ele, com Cristo. Ou seja, aquilo que vivemos no casamento é muitas vezes aquilo que também vivemos na nossa relação com Cristo. E por isso é tão importante que no casamento nós possamos refletir também aquilo que é a nossa relação, ou a relação que Cristo tem connosco e que nós também teremos com Ele. Temos que aprender esse amor de Cristo, não é? Embora o nosso amor seja um amor um bocadinho pálido daquilo que o amor de Cristo é. Sem dúvida. Temos que aprender como Cristo ama a sua igreja e como é que nós devemos também amar as nossas esposas ou os nossos cônjuges, digamos assim, os nossos maridos. Sempre com respeito. E nós sabemos que Deus é o ser mais livre que existe. É um Deus que é libertador, aceita-nos como estamos, aceita o que fazemos, é um ser de liberdade. E muitas vezes nós não temos esta capacidade de dar aos outros a liberdade que Deus nos dá a nós. Sim. Embora Deus também nos mostre como é que nós devemos tornar-nos com a sua ajuda e com a sua bênção. Sem dúvida nenhuma. Pedro, estamos a falar aqui sobre o casamento, imagens de um casamento. E há aqui um casamento no Antigo Testamento que é uma história incrível, que é a história de Oseias. Eu vou ler essa história, 2 textos para depois falarmos um bocadinho sobre esta metáfora, esta história que está no livro de Oseias. Diz em Oseias capítulo 1, verso 2 o seguinte: o princípio da palavra do Senhor por Oseias. Disse, pois, o Senhor a Oseias: vai, toma uma mulher de prostituições, filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E ainda em Oseias 3:1 diz: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Que lições práticas, Pedro, é que nós podemos retirar desta história de Oseias, sobre esta imagem deste casamento de Oseias? A verdade é que Deus chamou o profeta Oseias a uma experiência um pouco particular, que não é tão incomum assim na Bíblia, em diversas ocasiões, mesmo se não é a experiência que todos temos que viver na nossa vida. Isto tem a ver com a missão particular do profeta, aliás, que é o que nós poderíamos dizer uma mensagem que tem uma natureza encarnacional. Ou seja, Deus não lhe transmitiu uma mensagem para que ele transmitisse, Deus mandou-o viver uma mensagem. Portanto, ele teve que encarnar aquela realidade sobre a qual ele seria portador de uma mensagem. Para percebermos bem o contexto do que é ser encarnacional na forma de transmitir uma mensagem, Jesus é o exemplo supremo desta atitude ou desta forma encarnacional. Ou seja, Jesus foi portador de uma mensagem de salvação, mas ele não veio aqui, tipo assim, no céu, ficou lá em cima e transmitiu a mensagem. Ele veio encarnar a mensagem. Por isso Jesus encarnou os valores do reino de Deus. Por isso nós compreendemos como é que o reino de Deus é. Neste caso, o profeta vai receber um mandato, uma ordem, para encarnar uma mensagem. E essa encarnação vai acontecer na forma de um casamento. Portanto, Deus dá-lhe a ordem de desposar, se quisermos, uma mulher, mas com uma característica, que seria, no fundo, a mulher que ninguém queria. Se formos honestos, esta é a realidade.
a mulher que nenhum pai ou mãe quer que o seu filho tenha, que apareça em casa a dizer: esta é a minha mulher, então o que é que fazes? Ela era prostituta. Portanto, isto era o desespero, o pesadelo de qualquer família, não é? Mesmo em princípio, qualquer homem, à partida, se lhe tivesse que fazer uma lista de pessoas com características ou históricos que um homem não quereria para si, provavelmente em primeiro na linha estaria uma mulher que fosse prostituta. E Deus vai dizer-lhe: tu vais pegar essa mulher, ela sim é uma mulher de prostituição, de uma família de prostituição, quer dizer, parece que é pior, é uma coisa que Sim, já vem de uma... vem de gerações, portanto, aquilo é uma casta, digamos assim, de impureza, e é essa mulher que tu vais fazer tua mulher. E, portanto, esta história tem um certo quê de bizarro, vamos dizer assim, obviamente para ser portador, ter a capacidade desta mensagem carregar uma mensagem extraordinária. Agora, retiremos daqui, depois desta descrição que eu fiz, retiremos daqui com certeza algumas lições, que neste caso é muito simples, ou muito direto, vamos dizer, de as tirarmos, porque, claro, Deus mandou contrair este casamento para que esta mensagem pudesse ser real. O que não quer dizer que também não fosse um instrumento de salvar aquela mulher, dela sentir finalmente o que era ser amada, ser respeitada, ser valorizada, ser retirada daquela vida que ela tinha. Portanto, também há uma dimensão ali específica. Ou seja, através deste casamento, Oséias também vai estender graça àquela mulher. Mas, obviamente, que depois este matrimónio vai representar o quê? Um conjunto de ideias que eu acho que ainda temos tempo aqui para partilhar. A primeira ideia que queria dizer é que Deus quer viver connosco uma história de aliança. O conceito de aliança, temos falado aqui dele algumas vezes, é um conceito essencial para compreender, de facto, toda a estrutura do Antigo Testamento. E um dos conceitos essenciais para que seja possível uma aliança é o conceito de fidelidade. Ainda agora, o João falava aqui, de forma muito interessante, sobre vários elementos que fazem parte do que é a experiência do casamento. Ora, nós sabemos bem que a fidelidade é um dos critérios fundamentais. Na ausência de fidelidade, dificilmente para já um casamento se pode manter de pé, ou mesmo mantendo-se, corre sérios riscos. A fidelidade é quase um último reduto. É quase como muitas coisas podem falhar num casamento, mas pelo menos a fidelidade, enquanto se mantiver, há alguma esperança. Esta história, portanto, vem ilustrar o quê? Que a fidelidade é um elemento essencial para viver em aliança. Porquê? Porque esta ordem que Deus deu a Oséias carregava uma mensagem. É de que Israel, o povo de Deus, era um povo infiel. Ora, é evidente que uma mulher, neste caso, dada ela própria já à prostituição, é uma metáfora magnífica do que é não ser fiel, porque a pessoa, até na sua conduta diária, é obrigada a praticar infidelidade, se fosse casada e continuasse com aquela vida. Portanto, esta mulher, Gomer, vai representar esta ideia, esta prática de infidelidade ao buscar outros homens. No sentido espiritual, é a facilidade com que Israel ia buscar outros deuses e se dava e se entregava a outras formas de adoração. E interessante, Pedro, esta história, além de Deus pedir a Oséias para casar com uma prostituta, ainda assim ela tinha filhos com ele e ia atrás dos seus amantes, deixando o filho com o pai. E várias vezes é o que aconteceu, não é? Isso mesmo. Ou seja, a história depois continua mostrando que ela não conseguiu, de facto, manter-se fiel àquilo que era a graça que lhe foi oferecida, o que significa que ela representava essa ideia da tristeza, da injustiça que é alguém que foi amada, que foi restaurada, que foi resgatada da vida que tinha e mesmo assim mantinha-se em infidelidade. E muitas vezes, infelizmente, nem vale a pena falar de Israel, mas vai falar de nós mesmos aqui a esta mesa. Muitas vezes nós, apesar da graça que Deus nos estende, de uma compreensão profunda do amor de Deus, nós de diferentes formas, por vezes tropeçamos também no que podia ser chamado de infidelidade. É claro, o que é infidelidade a Deus? A infidelidade vem na forma de ideologias diversas às quais aderimos, pode ser no materialismo, por exemplo, ou seja, valorizar as coisas terrenas, pode ser na forma de tradições humanas, mas de facto a infidelidade é uma coisa que é muito injusta, sobretudo quando ela é precedida de amor e graça. Outra dimensão muito importante é que esta história ilustra a necessidade de arrependimento genuíno e como o arrependimento genuíno pode salvar um casamento, como pode salvar a nossa história com Deus.
É quase um critério essencial. Há uma frase, ou há um conjunto de frases conhecidas de sabedoria sobre o casamento que dizem que um casamento pode subsistir praticamente sem tudo, exceto sem perdão. Sem perdão é impossível um casamento continuar. Porquê? Porque duas pessoas que vivem numa vida tão íntima, tão próxima e com tanta história, em algum momento vão ofender, vão maltratar, vão cometer uma injustiça. E lembremos que diante destas coisas como são injustiça ou maldade, a única solução muitas vezes é graça e perdão. Só que graça e perdão implicam arrependimento. Senão isso também em si mesmo é uma injustiça. Ora, esta história ilustra precisamente. Em Oseias, depois mais à frente, no capítulo 6, vamos ler o seguinte. Deus diz, vinde, a partir do versículo 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. É uma projeção, curiosamente parece que tem uma dimensão profética, porque fala de uma ressurreição ao 3º dia, mas é como se fosse o próprio povo aqui a dizer que, ok, nós se tornarmos para o Senhor, apesar das nossas maldades e fraquezas, ainda há possibilidade. Portanto, o arrependimento genuíno é outra das grandes lições que nós encontramos. E, finalmente, esta história também nos fala do grande perigo da autossuficiência. Por acaso, a Ana falava aqui um bocadinho disso a propósito do texto há pouco. A autossuficiência é um perigo constante na nossa relação com Deus. E eu deixo mais um texto de Oseias, um pouco mais à frente, no capítulo 10, que diz o seguinte, também uma metáfora com a agricultura, com o semear no campo. Arastes, ou semeaste impiedade, colheste perversidade, comeste o fruto da mentira. Porquê? Porque confiaste no teu próprio caminho. Então, quando nós confiamos no nosso próprio caminho, nos nossos instintos, nos nossos anseios e desejos, é muito fácil nós cairmos. E então, esta história também é um apelo constante a este perigo de confiarmos em nós próprios. A autossuficiência na relação com Deus é um caminho muito rápido e às vezes, especialmente no campo da religiosidade, quanto mais religiosos somos, com frequência, mais autossuficientes. Vamos achar que somos. Pode ser os nossos títulos, é porque conhecemos muito bem a Bíblia ou porque pertencemos à igreja A ou B, não interessa. O campo da religião é um campo minado de autossuficiência, porque nós convencemos que, porque temos aquela doutrina, ou porque temos um certificado de um batismo, ou porque somos membros de uma igreja, ou porque temos um título qualquer dentro dessa igreja. E todas essas coisas são enganosas. Elas não são más em si mesmas, mas são extremamente enganosas. E o principal engano é considerarmos, eu pertenço a esta igreja, eu pertenço à igreja de Deus, a verdadeira igreja. Embora todos dizem isto, seja qual for a sua igreja, no fundo, o que é a prova de que nós somos facilmente levados por essa autossuficiência, e Deus aqui exorta-nos a termos muito cuidado em confiarmos em nós próprios. Eu gosto muito deste texto de Oseias. Aliás, a história de Oseias é uma história belíssima. Tem alguns versículos fantásticos. É um mistério, isto é um mistério, mas é belíssima. E aqui no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ou seja, ela ia atrás dos seus amantes para receber aquilo que ela achava que não tinha do seu marido. Mas depois, em Oseias, capítulo 4, verso 6, aqui é que está a questão, o cerne desta questão de Oseias. É que ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Ou seja, Gomer não conhecia verdadeiramente o seu marido. E o povo de Israel não conhecia verdadeiramente o seu Deus, porque ia atrás de outros deuses em busca de coisas que podia receber do seu próprio Deus. É por isso que um dos textos mais famosos, aliás, de Oseias, que é o 6.3, é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Exatamente. Porque é aí que está o segredo. E pode acontecer com o mesmo connosco também, não é? Sim. Ou seja, se nós não conhecemos verdadeiramente o Deus do céu e não temos um relacionamento com Ele, nós vamos em busca de outras coisas para solucionar alguma coisa que nós necessitamos, mas que só Deus pode solucionar, não é? Queridos amigos, vamos fazer um pequenino intervalo e já voltamos. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança.
voltamos para mostrar esta oportunidade. A oportunidade de você ter na sua mão e na sua casa esta revista, um manual Deus me ouve. Um manual que fala sobre a oração, um manual de relacionamento com Deus, um manual que tem certamente bênçãos sem fim para a sua vida, para a sua família e para os seus amigos. Por isso, pode enviar uma mensagem para o 933-939291, 933-939291 e pedir gratuitamente esta revista que será enviada para a sua casa. Esta revista pode mudar a sua vida e pode, como aqui estamos a falar, fazer com que o Senhor, você que aí está desse lado, possa conhecer o seu Deus. Conhecer a Deus é muito importante e esta revista será uma mais-valia nesse conhecimento. Amigos, nós estamos a tratar aqui de imagens muito interessantes, buscar aqui na Palavra de Deus, e é por isso que chama-se Bíblia Aberta, não é? Porque vamos abrir a Bíblia e tirar estas lições tão importantes. Ana, eu agora vou saltar para o livro do Apocalipse, porque é um livro profético por natureza e lá também tem uma imagística do casamento, não é? Em Apocalipse, capítulo 19, vamos ler aqui 4 versículos, o 1 e o 2, depois saltaremos para o 7 e para o 8. E diz o seguinte: E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das suas mãos vingou o sangue dos seus servos. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, temos aqui duas realidades em simultâneo, Ana, não é? Temos aqui a destruição, por um lado a destruição da prostituta, e por outro lado o casamento de Cristo com a sua noiva, estas bodas. Como é que é possível que estes acontecimentos sejam ao mesmo tempo demonstração do amor de Deus? Eu acho que ainda há pouco o Pedro foi tocando neste assunto do caráter de Deus com a imagem do profeta Oseias e da sua esposa. A missão que ele tinha. E nós aqui com Apocalipse, este livro simbólico, cheio de símbolos e profecias que nós temos para nós hoje, nós vemos uma linguagem estranha, aparentemente. Uma prostituta, uma noiva, uma boda. O que é que isto na realidade tem a ver e como é que nós podemos ver o caráter de Deus nestas imagens que chegam até nós? E é muito interessante porque nós percebemos ao longo do livro do Apocalipse e ao longo de toda a Bíblia que a questão da prostituição vai significar uma apostasia, um afastamento de Deus, um rejeitar também daquilo que era o plano de Deus. E então entramos aqui num sistema que se afasta, que não quer estar e que rejeita completamente a voz de Deus, e lá está, daí prostituir-se, daí ir atrás de outros ídolos também, outras imagens que nós encontramos na Bíblia, esta apostasia tal de não querer estar ou não querer seguir os preceitos de Deus. E é interessante porque esta prostituta, ou seja, este sistema que João nos vai descrever, diz que corrompia a terra com a sua imoralidade sexual. E nós vemos aqui que ela fez isso até um certo momento. E é a partir deste momento que nós vamos ver também uma facção do caráter de Deus, que é a sua justiça. Nós percebemos que isto está a descrever um período histórico do fim dos tempos, em que é um período em que a justiça de Deus será finalmente 100% cumprida. Ou seja, chegará à plenitude dos tempos em que Jesus virá, e aí quem está salvo, quem não está, não está. Mas esta imagem do casamento que nos traz a seguir a esta noção de que Deus, porque vai no versículo 2, fala do juízo que Deus fez, desta sentença que Deus fez. E vai dizer que a sentença de Deus é justa conforme a verdade. E isto é um ponto interessante porque nós percebemos aqui que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que também é santo, é um Deus que defende o oprimido, sem dúvida, é um Deus que cumpre as suas promessas, mas é um Deus também que exerce justiça. É um Deus que tem o juízo e é Ele que governa
todo o universo e chegará um momento em que ele terá que pôr fim ao sofrimento que a decisão dos nossos primeiros pais fez à raça humana. E é interessante porque nós percebemos que a destruição desta prostituta vai simbolizar então o julgamento de Deus e contra certas coisas que o texto vai dizendo, por exemplo, o pecado, a corrupção, a rebeldia do ser humano, vemos também a idolatria, a imoralidade e também um ponto interessante é a perseguição que esta prostituta vai fazer para aqueles que não entraram no sistema anti-Deus, para aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Então chegará um tempo que Deus porá então fim a estas coisas. E é interessante porque neste mesmo texto vai entrar ao outro lado, que também é o lado da justiça, porque a justiça, ou seja, Deus é justo e Deus faz juízo para o mal, mas também dá recompensa àqueles que foram fiéis e àqueles que viveram uma vida nos caminhos de Deus e aceitaram Jesus na sua vida, que é então quando chega ao Cordeiro e recebe a noiva. E nós temos aqui aquilo que qualquer filho de Deus deseja, é o momento de as bodas, da união entre o Cordeiro, Jesus, e a Nova Jerusalém, a noiva também. Nós vemos esta imagem de noiva com a igreja, mas no contexto aqui do Apocalipse nós percebemos que está a falar de outro contexto que não é a igreja, porque o povo é os convidados para essa boda. E é interessante porque nós vemos o amor e a graça de Deus também aqui. Deus, eu gostei muito quando o João disse que Deus é a liberdade. Deus dá liberdade ao ser humano. E na sua liberdade Deus permite que cada um de nós aqui, os 4, cada uma das pessoas que nos assiste, que nos ouve, possa decidir se estamos com Deus ou não estamos com Deus. Ele não nos obriga a estar. Mas nós sabemos que Deus é justo, claro, e que as nossas decisões do presente vão ter alguma consequência no futuro. Então nós encontramos aqui a graça de Deus, porque a graça toca a todos. A graça quer salvar a todos. E Jesus veio aqui para salvar a todos. Mas essa salvação só vem para nós se eu a aceitar. Claro. Se eu quiser que isso faça parte da minha vida. Temos que exercer essa liberdade na escolha pela aceitação de Jesus. Que liberdade e libertinagem são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. E neste texto nós podemos ver as consequências de rejeitar Deus e as consequências de aceitar Deus na nossa vida. E daí vemos a justiça, porque Deus é justo. Tu não me aceitaste, tiveste a oportunidade e eu respeito, mas este é o fim. E tu aceitaste-me e eu respeito e estou feliz, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio, e isto é algo que nós devemos ter em consideração. A dor maior para Deus será ver aqueles que Ele ama a chegarem a um fim porque não o aceitaram. Por isso nós podemos ver aqui que existe esta harmonia entre a justiça e o amor, e que o amor de Deus não vai comprometer a sua justiça, porque às vezes achamos que Deus é amor e vale tudo. E lá está, a libertinagem não vale. Liberdade sim, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O João diz isto, mas há coisas diferentes e é interessante ver que a justiça de Deus também não vai comprometer o seu amor. Então existe esta harmonia entre justiça, amor e graça, que estão unidas, porque tudo aponta também para Ele. Aqui há um ponto então em que quando Deus atuar e que Deus agir, vemos aqui dois cortejos, não é? Um cortejo triste, que é aquele de rejeição, aqueles que rejeitaram Deus, não é? E vemos aqui Deus a exercer o seu juízo sobre eles, mas depois também vemos aqui um cortejo... Alegria, não é? Daqueles que se relacionaram com Jesus e que tiveram intimidade. Exatamente. Portanto, tudo nos cabe a nós temos que escolher, não é? Muito bem, João, vamos agora para trás um pouquinho na Bíblia. Vamos aqui a um patriarca que eu aprecio bastante, que é o patriarca Abraão. E em Gênesis 24, 1-4, nós lemos o seguinte: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito.
mas te irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E isto é bonito da parte de Abraão, não é? Abraão estava preocupado com as influências espirituais que o casamento poderia trazer a Isaque. Será que essa preocupação que Abraão tinha se pode aplicar ainda a nós hoje, às nossas próprias vidas espirituais, aos nossos relacionamentos, ainda hoje? Se pode. Se pode. É claro que estes tempos eram tempos completamente diferentes em relação aos tempos que vivemos hoje, não é? Hoje em dia já não são os pais que escolhem os cônjuges para os filhos, não é? Mas às vezes alguns até preferiam, porque na realidade nós achamos sempre, enquanto pais, que sabemos tudo e que temos uma visão sobre aquilo que... Eu costumo dizer que quando eu e a Helena nós nos escolhemos, eu não era o melhor partido para a minha esposa, não é? Havia outros melhores partidos do que eu, porque eu vinha de uma família muito humilde, não tinha formação, quer dizer, a minha vida era um bocado ainda muito complexa. Casámos com 20 anos, hoje já ninguém casa com 20 anos, não é? Mas a realidade é que havia aqui os pais dela, se calhar, tinham uma visão sobre aquilo que eu era, também um bocadinho diferente daquilo que tem hoje, se calhar. Mas hoje já não vivemos tempos assim. Mas na realidade Abraão conhecia as práticas religiosas do povo onde estava a viver, não é? Porque ele diz que vivia com aquele povo, com os cananeus, e sabia que seria fácil para o seu filho ser introduzido naquelas práticas, naquela forma de viver, na forma de estar. Ele também sabia uma coisa que ainda hoje se sabe, e isso continua a ser, que é: as mulheres têm sempre uma grande influência na vida dos homens, não é? Porque, embora nós tenhamos que, como falávamos há pouco, haver uma simbiose, as pessoas se juntarem, mas na realidade algumas práticas elas ficam, e a mulher tem uma capacidade é mais resiliente. Salomão teve esse problema. Sem dúvida nenhuma, em puxar o homem para aquilo que são as práticas. Ana, é assim. Mas, e ele sabia exatamente isso, não é? E o mesmo se passa hoje com a nossa vida espiritual. Na realidade, nós somos atraídos, e os nossos jovens são muito atraídos por aquilo que se passa à sua volta. Às vezes até preferíamos que Deus não nos desse tanta liberdade, como falámos há pouco, não é? Porque não é à toa que algumas pessoas acham que os outros que não devem dar tanta liberdade aos outros, porque é uma forma de controle maior do que com a liberdade. Aliás, eu costumo dizer que nós não damos aos nossos filhos a liberdade que Deus nos dá a nós, não é? Porque tentamos controlar, que vivam ali numa bolha controlada para que as coisas funcionem. Acho que Abraão tentou fazer isto. Ou seja, tentou criar um mecanismo para que o seu filho pudesse ter uma influência positiva. E isto acaba por ser ainda hoje uma prática. Nós, na realidade, estamos hoje, vivemos numa vida de influencers, não é? Há influências para tudo. A forma como vestimos, a forma como comemos, como fazemos exercício. Há até da forma como devemos educar os nossos filhos. Hoje há pais que educam os seus filhos por aquilo que os influencers no Instagram lhes dizem que é a melhor forma de educar os seus filhos. E isto é uma forma hoje de vivermos. E eu acho que aquilo que Abraão queria para o seu filho é que ele, em vez de ser influenciado, pudesse ser ele um influencer. Ou seja, pudesse ser ele o influenciador dos outros. E é aquilo que Deus pede para cada um de nós. Que possamos hoje, em vez de ser influenciados, sermos nós influenciadores. E para isso teremos que ter as ferramentas para que isso possa acontecer. Como já falámos aqui várias vezes, não é? Quer dizer, o conhecimento de Deus, o conhecimento prático de Deus. A leitura da sua palavra é fundamental, e depois pôr em prática aquilo que nós lemos da sua palavra. E estes são os conselhos que Deus tem para nós. No fundo é hoje, ainda hoje,
que os jovens, Sem dúvida. ou os que não são jovens, possam Claro. escolher para o seu relacionamento pessoas que tenham mais ou menos a mesma visão, para serem os dois uma só carne. É fundamental, porque se as visões são muito dispares, muito diferentes, um acaba por seguir o outro. Ou então, como muitas vezes também acontece, acabam por se separar, porque não conseguem viver em comum, porque têm formas de ver completamente diferentes. E só mostra- E isto em relação àquilo que é o conhecimento de Deus é fundamental. Se eu quero seguir aquilo que Deus tem para mim e quero seguir os conselhos que Deus tem, e se a minha esposa tem um posicionamento completamente antagónico, é difícil nós termos a mesma... Sendo certo que, enquanto metáfora, o que nós estamos, no fundo, a refletir aqui é uma coisa que até vai para lá da questão do casamento. Sim. Tem a ver com as escolhas que nós fazemos na nossa vida precisam de estar alinhadas com os valores que nós dizemos que temos. Portanto, se Ou eu... que queremos viver. Precisamos de os praticar. Se eu tenho um conjunto de valores que afirmo que é isto que eu acredito, etc. Claro. Mas depois eu vou escolher coisas para a minha vida em todos os campos Em todos os... Com- que não Contrárias. estão alinhadas com esses valores, rapidamente duas coisas vão acontecer. Ou eu vou abdicar dos meus valores, ou eu sou hipócrita com os meus valores. São as duas alternativas. Se nós vivemos desalinhados em termos de valores, dizemos que acreditamos numa coisa e estamos a consumir, a encher a nossa vida de coisas que têm outra, digamos, outra onda de valores. Na verdade, nós na nossa vida, jovens ou menos jovens, precisamos de constantemente lidar com esta tensão. E às vezes queremos demasiadas simplificações na vida, quer dizer que isto aqui não... É categorizar, né? Isto aqui não presta, isto é bom. Nós temos é que tentar alinhar valores. Isto é tão válido para escolher uma esposa ou um marido, como para escolher um filme que eu vejo, como para escolher um lugar que frequento, não é? Ou que curso vou fazer. E já Abraão tinha esta visão No fundo era isto. e esta preocupação. Alinhar os valores, porque ele não via que esses valores Existissem onde... estivessem Na ali sociedade. naquela sociedade, no caso. Sim. Já dizia a Ana, aqui tudo é uma questão de escolha, não é? A escolha é a prioridade da nossa vida. Nós temos que escolher bem. Pedro, estamos a terminar, temos aqui 5 minutos para uma última pergunta. Tem a ver com a parábola das 10 virgens. É quase impossível eu pedir-te que respondas em pouco tempo sobre esta parábola, porque esta parábola é riquíssima, é um dos ensinamentos mais fortes sobre o casamento. O que é que nos ensina esta parábola ou esta parábola das 10 virgens sobre a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus? Sim, podemos resumir isto. A parábola das 10 virgens faz parte, claro, de um grande sermão de Jesus, um sermão que tinha uma natureza profética, no qual ele falou sobre a sua vinda, os sinais da sua vinda, e depois contou um conjunto de histórias, parábolas, que são metáforas, sobretudo ligadas com a nossa preparação para a sua vinda. E o capítulo é muito interessante porque o capítulo 24 de Mateus, muito conhecido como esse grande capítulo profético, precisa de ser lido com o capítulo 25, embora a gente sabe que o ponto aqui nem é a divisão dos capítulos, porque o discurso de Jesus não teve lá capítulos nenhuns, não é? Na verdade, nós precisamos é de entender que o discurso continua, o discurso não para no 24. E há uma ligação, uma simbiose muito interessante entre estas duas partes do discurso, que no fundo são mais entre o capítulo 24 e depois o final do 24 e o 25, que se leem os dois da seguinte maneira. Na primeira parte, o discurso profético, Jesus fala sobre sinais da sua vinda e características tanto do mundo como do próprio evento da sua segunda vinda. E, portanto, essa parte do discurso dá-nos, vamos dizer, esclarecimento sobre como é que podemos entender o mundo em que vivemos e interpretar alguns sinais que estão à nossa volta. Mas a segunda parte do discurso, ela talvez seja ainda mais importante que a primeira, porque é sobre a nossa preparação para que esses acontecimentos façam algum sentido na nossa vida. Portanto, quando nós lemos essas diferentes parábolas que Jesus vai usar, ele vai contar a parábola dos talentos, aqueles vários talentos que são distribuídos a diferentes servos, a 3 servos. Depois vai contar a parábola das 10 virgens,
em que, resumindo a ideia, é que 10 moças são convidadas para uma boda, uma festa de casamento, é daí que vem a tal metáfora que estamos aqui a estudar, como o casamento é símbolo para muitos contextos, e as 10 vêm, o noivo atrasa-se em relação ao que elas pensavam, ao que era a expectativa delas, e portanto todas adormecem, como sabemos, mas depois quando vem aquele clamor de que o noivo está mesmo a chegar, então metade delas, as 5 chamadas imprudentes, apercebem-se que já não têm azeite para as suas lâmpadas, portanto falta-lhes uma provisão para ainda conseguirem aguentar até ao momento em que o noivo vai mesmo chegar. E então elas vão buscar esse azeite, porque elas estão interessadas, percebe-se isso? Elas não dão, então não vou, não quero saber da festa. Elas querem saber, elas estão interessadas. Mas, como não tinham provisão, vão à última da hora tentar encontrar solução para essa falta de provisão espiritual, se quiser. Naquelas que tinham, não é? E as outras tinham essa provisão. E, portanto, nesse pequeno período de tempo, o noivo vem. E, portanto, as 5 sábias entram e as outras ficam de fora. E, de facto, claro, é um momento de grande tristeza, não é? Porque o noivo vai dizer, não vos conheço. E, finalmente, Jesus vai contar uma pequena metáfora com animais entre as ovelhas e os bodes, em que diz que uns vão para a esquerda e para a direita, e, mais uma vez aí, ele vai voltar a falar de preparação, porque vai dizer, então, e como é que estes estavam preparados? Então ele vai dizer aquele célebre discurso, foi quando me visitaste nas prisões, quando me deste de comer, enfim, foi na vida prática que vocês se prepararam. Na ação. E se há um ponto comum entre estas 3 histórias, ou metáforas, é de que elas dizem respeito ao que acontece, ao que nós estamos a fazer, qual é a índole, a seriedade e a força, o vigor da nossa preparação enquanto o noivo não vem. Ou enquanto o Senhor dos dons não regressa. Ou enquanto o pastor das ovelhas não vem para buscar o seu rebanho. Por isso, isto é, aliás, um alerta muito relevante para aqueles, especialmente, que estudam a palavra de Deus. Porque é um alerta para quem? É um alerta para aqueles que conhecem o capítulo 24. Eu vou usar essa imagem. Ou seja, são aqueles que conhecem as profecias. Conhecem os sinais. Mas na sua vida pessoal não estão a preparar-se, não estão a fazer provisão, não estão a usar e a multiplicar os seus talentos, não estão a cuidar e a amar os outros. Sabem a teoria da verdade, mas não vivem. Não a praticam. Então, se eu... Vou terminar com esta frase que é: se eu estou convicto pelas profecias e a leitura da palavra de Deus, que Jesus vai voltar, estou atento aos sinais e conheço as profecias sobre a vinda de Jesus, mas o meu vizinho do lado não faz ideia de que a vinda de Jesus está a afetar a maneira como eu vivo, se a minha mulher não vê pela maneira como eu a trato, como eu falo com ela, se as pessoas que trabalham comigo não veem esses valores na minha vida, então eu penso que estou pronto para a vinda de Jesus, mas não estou. Por isso, o verdadeiro sinal desta boda é de que eu não preciso estar focado em saber qual é o dia em que o noivo vem ou se o noivo está muito atrasado. O que eu preciso estar focado é o que é que eu estou a fazer agora enquanto o noivo não vem. E uma coisa é certa, o noivo ainda não veio. Porque nós estamos aqui hoje. Jesus ainda não voltou. Portanto, é o tempo da preparação. Preparação é hoje, não é? Que este tema é realmente muito interessante e ficaríamos aqui tempo sem fim só a falar destes temas do casamento, do relacionamento com Deus, como é que Deus procura o seu povo. Não temos esse tempo e por isso eu convido-vos a deixarem uma mensagem final. Talvez comece pelo Pedro, depois se calhar o João, Daniel e a Ana no final. Uma mensagem lá para o nosso auditório. 1 minuto. Sim. Eu acho que com tudo o que nós analisamos aqui, nós podemos ter a certeza de que Deus está interessado numa relação connosco. É isso que a metáfora do casamento significa, nunca esquecendo que na Bíblia esta metáfora aparece muitas vezes com a seguinte designação: Jesus é o noivo e nós, seu povo, somos a noiva. O que significa que Jesus está ativamente a preparar todas as coisas para nos acolher, para viver eternamente connosco. Portanto, o amor de Deus é uma garantia e esse amor precisa de uma resposta. E Deus chama-nos a uma resposta que também seja ela de amor, de obediência, de relacionamento diário e contínuo com Ele. João? Sim, que na realidade esta metáfora também do casamento, nos faz pensar que devemos tratar os outros como Cristo nos trata a nós.
Esta é o sentimento que devemos ter para com o outro, seja no casamento, seja nos relacionamentos, seja nas amizades, que possamos olhar para os outros com o mesmo amor que Cristo nos olha a nós. Porque se compreendermos isso, de certeza que iremos tratar bem, iremos construir, iremos dedicar e tudo será mais fácil. Muito obrigado. Ana? Eu não gostaria de terminar sem que nós lêssemos o versículo 3 de Oséias 6, porque resume bem toda a dinâmica do casamento e da vida do cristão, e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E é mesmo, a vinda de Jesus é certa, e nós temos todos estes exemplos, estas metáforas, estas alusões, para que consigamos entender, conhecer e prosseguir rumo ao alvo. Por isso acho que a melhor mensagem a transmitir é: se temos a oportunidade de decidir hoje, decidamos hoje por Jesus, que é a melhor decisão da vida. Muito obrigado, amigos, muito obrigado. Quanto a si, meu querido amigo, foi muito bom tê-lo desse lado. É para nós um privilégio saber que está desse lado, e eu queria lançar aqui um desafio de você buscar este manual. Este é um manual Deus me ouve. É um manual de relacionamento com Deus. É um manual que nos fala da oração, nos fala do relacionamento com Deus. E este manual é completamente gratuito. Só tem que enviar uma mensagem para o 933 939291, 933 939291 e pedir este manual para si e para a sua casa. E certamente será uma bênção na sua família. Que Deus o abençoe. Não se esqueça, temos encontro marcado já no próximo episódio, um episódio também especial, e por isso contamos consigo. Deus o abençoe.